Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite para darmos seguimento à segunda temporada de lives da Sociedade Espírita Amor e Caridade. É com grande alegria, né, que retornamos em mais uma semana para este momento de reflexões, este momento em que podemos compartilhar ideias que são muito importantes, né, para a nossa caminhada, o nosso dia a dia. Continuamos com a mesma sistemática das outras vezes. Quando o nosso convidado estiver abordando o tema, já poderão ser colocados as perguntas nos comentários e, na sequência, elas serão respondidas. Perguntas pertinentes ao tema que está sendo abordado nesta noite. Em torno de 40 minutos, mais ou menos, a abordagem do nosso convidado, e depois damos sequência na nossa atividade. Lembrando que as lives da primeira temporada e estas agora da segunda temporada estão disponíveis na nossa página do Facebook, que é a Sociedade Espírita Amor e Caridade, e também na nossa página do YouTube. A de hoje, assim que encerrar esta live, em seguida também já estará disponível lá, como todas as outras que já teve até o momento. O nosso canal do YouTube é Sociedade Espírita Amor e Caridade Osório. Vou passar a palavra ao Gerry, mas eu gostaria desde já de dar boa noite ao Milton, agradecer pela disponibilidade e dar boa noite a todos que estão conosco compartilhando demais este rico momento. Boa noite, Gerry. Boa noite a todos. Boa noite ao Milton, nosso convidado de hoje. É uma satisfação a gente estar aqui novamente nessa temporada, né? E compartilhando com vocês que nos acompanham dessas reflexões. Bom, o nosso convidado hoje é Milton Rubens Medra Moreira. O Milton é jornalista, radialista, advogado, membro do Ministério Público Estadual, aposentado já, dirigente, foi presidente da Confederação Espírita Pan-Americana, é dirigente do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, tem alguns livros publicados, entre eles esse aqui, que é Direito e Justiça, um olhar espírita. E o Milton hoje, ele vai desenvolver o tema da nossa reflexão, que é um tema provocativo. É uma questão, né? Deus no comando, papel de Deus no contexto existencial. Obrigado por estar aqui conosco, um abraço, bem-vindo, Milton. Olá, boa noite, Gerry, boa noite, Marielle, boa noite, companheiros espíritas da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório. É muito bom esse reencontro, mesmo que virtual, com essa instituição que eu prezo muito e que só na chamada para essa atividade, por exemplo, já demonstrou o seu caráter, o seu modo de ver o espiritismo. Eu gostei muito, Gerry, quando você diz assim, anunciando essa atividade, com um tema provocativo, necessário para irmos além do senso comum. A live desta segunda-feira, dia 1º de março, nos permitirá refletir e problematizar, à luz da filosofia espírita, sobre o papel de Deus no contexto da existência. Refletir, problematizar, ir além do senso comum, isso é verdadeiramente espiritismo. Quer dizer, nós estamos dentro das temáticas espíritas, a existência de Deus, a imortalidade do espírito, a comunicabilidade do espírito, a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das vidas, reencarnação, princípios fundamentais do espiritismo. Bom, eles são princípios
que cabe a nós ir sempre avançando dentro dessa trilha, dentro desse ideal filosófico lançado por Allan Kardec em meados do século XIX, e que não é uma doutrina pronta e acabada. Então, problematizar é o que importa, refletir é o que importa, ir além do senso comum é o que importa, porque a doutrina espírita realmente ela é revolucionária. Esse tema, essa provocação, Deus no comando, é realmente provocativa. Isso está muito em voga hoje. Deus está no comando. E isso, de uma certa forma, nos tira da lide, nos tira do espaço que Deus nos concedeu para avançarmos nesse processo evolutivo e, de uma certa forma, entrega tudo. É aquela ideia que hoje está sendo muito trabalhada dentro do espiritismo, da moral heterônoma, de entregar para Deus, entregar para os espíritos, entregar para os santos, entregar por promessas ou por sacrifícios a Deus a nossa vida, quando Ele nos criou exatamente para que nós avançássemos, para que nós progredíssemos. E isso é fundamental na doutrina espírita. Mas esse tema Deus, esses dias eu estive assistindo a live que vocês fizeram com o meu amigo José Lázaro Bomberg, e ele referiu que eu tenho dito, e realmente eu tenho dito isso, o tema Deus é um tema não resolvido pela doutrina espírita. O fator Deus é um fator em constante desenvolvimento dentro do espiritismo. Eu, aliás, gosto muito de uma frase de Leon Denis, no livro Depois da Morte. Ele diz assim: a ciência, à proporção que se adianta no conhecimento da natureza, tem conseguido fazer recuar a ideia de Deus. Mas esta ideia, a ideia de Deus, se engrandece recuando. Quer dizer, Deus é uma ideia em constante construção na medida em que nós vamos avançando em conhecimento. A ciência faz a ideia recuar, mas nesse recuo, essa ideia se engrandece. A ideia de Deus, quem primeiro nos dá a ideia de Deus? Normalmente são as nossas mães. Eu lembro com muito carinho a minha mãe, que era muito, muito religiosa, e eu tenho certeza que se ela tivesse conhecido o espiritismo, ela teria sido espírita. A minha mãe dizia muito isso, que Deus te ajude, meu filho, mas faz a tua parte. Faz a tua parte, é aquilo que diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te, que os céus te ajudarão. Então, nessa ideia está contida a autonomia do ser humano. Isso que Deus quer de toda a criação, uma constante evolução no rumo da perfeição. Então, eu dizia, normalmente quem nos dá a primeira ideia de Deus são as nossas mães. Né? Existe, inclusive, uma belíssima poesia do Casimiro de Abreu, que diz assim, mais ou menos, deixa eu ver se eu lembro. Eu me lembro, era pequeno, brincava na praia, o mar bramia, e erguendo o dorso altivo sacudia a branca espuma para o céu sereno. E eu disse à minha mãe nesse momento, que duro orquestra que pode haver maior do que o oceano ou que seja mais forte do que o vento. Minha mãe, a sorrir, olhou para o céu e respondeu, um ser que nós não vemos é maior do que o mar que nós tememos, mais forte que o tufão, meu filho é Deus.
Então, são as nossas mães que nos dão essa primeira ideia de Deus. E, naturalmente, elas dão aquela ideia compatível com o conhecimento, com a capacidade infantil de apreender Deus. Só que as religiões também fizeram isso. E nós não conseguimos avançar muito a respeito disso, né, dentro desse tema. O Espiritismo, ele nos trouxe um caminho novo. Já na primeira questão do Livro dos Espíritos, ele nos traz uma ideia de Deus que não é a ideia das religiões. Porque para as religiões, Deus é pessoa. Deus é pessoa. E no cristianismo, Deus são 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Né? Mas a doutrina espírita, a filosofia espírita, buscou nos trazer uma ideia bem mais avançada de Deus. E a questão número 1 do Livro dos Espíritos nos diz, pergunta Allan Kardec nela, o que é Deus? A Marielle, nós estávamos conversando antes de entrarmos no ar, e a Marielle nos chamou a atenção disso. Realmente, ele não pergunta quem é Deus, e nisso ele já desantropomorfiza Deus. Na pergunta, Kardec já lança um caminho novo para a reflexão acerca de Deus, perguntando o que é Deus e não quem é Deus, né? Ele desantropomorfiza Deus. E a resposta, ela nos remete para algo que está absolutamente desantropomorfizado. Diz assim a resposta dos espíritos. Sucinta, breve, mas consistente. Talvez não esgote, certamente não esgota o tema, mas ela é consistente. Ela abre um caminho novo para refletirmos sobre Deus. Então, a pergunta, o que é Deus? Os espíritos respondem. É a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, aquela acima da qual não pode existir outra, e causa primária de todas as coisas. Ora, sendo a causa primária, ele não é aquilo que as religiões chamam de o Criador. Aquele que criou tudo, que fez tudo, saiu tudo prontinho das mãos de Deus. Não, ele é a causa primária. A ideia do espírito no espiritismo nos remete também exatamente para esse caminho. Quando Allan Kardec pergunta na questão número 23 do Livro dos Espíritos, o que é o espírito? E os espíritos respondem assim, é o princípio inteligente do universo. Isso casa muito bem com a ideia de Deus. Então, há um princípio, né, gerador de tudo, há uma inteligência que está acima de tudo. E há uma causa primária disso, uma causa inteligente, né? Então, isso nos remete àquela clássica distinção que os filósofos fazem entre deísmo e teísmo. Né? O teísmo, ele é aquela doutrina comum das religiões, principalmente das religiões monoteístas. O judaísmo, o cristianismo, o islamismo. O teísmo dá um caráter pessoal e transcendente a Deus. Ele é o soberano do universo. Ele é o autor da revelação, né? A revelação sobre as coisas, sobre o conhecimento. Tudo vem de Deus através de revelação sobrenatural, né? E esse Deus, ele é voluntarista. O que é o voluntarismo? É aquele que comanda por a sua vontade. Ele não tem... Ele é a lei. Ele é.
Como dizia aquele soberano francês, le loi c'est moi, a lei sou eu. Então, esse teísmo remete a Deus exatamente nessa figura, é a vontade de Deus. E se nós tomarmos isso ao pé da letra, nós nos anulamos, nós não somos nada. Porque tudo depende, é aquela coisa, Deus está no comando. Mas não, nós somos inteligências, nós somos espíritos imortais, que saímos, de uma certa forma, vamos usar uma figura antropomórfica, das mãos de Deus, ou saímos, nos originamos dessa inteligência suprema, dessa causa primária de todas as coisas, para ficar numa linguagem filosófica e não religiosa, né? E surgimos, como diz o Livro dos Espíritos, simples e ignorantes. Nascemos na qualidade de inteligências, na qualidade de entidades de vida. Nascemos simples e ignorantes lá nos primórdios da nossa inteligência, da nossa racionalidade, simples e ignorantes, e evoluímos para a perfeição. Tudo evolui para a perfeição, tudo. O Espiritismo é uma filosofia que nos dá essa ideia fundamental de progresso. Tudo no universo está regido por uma ideia de progresso. E isso vai o quê? Vai nos concedendo cada vez maior autonomia. Essa autonomia se dá pelo conhecimento. O conhecimento que gera sabedoria e que gera, mais adiante, moralidade. Quer dizer, resulta em éticas mais de acordo com o que Kardec chamou de lei natural. Aí está a chave de todo o processo evolutivo do ser humano. Na questão 614, eu gosto muito dessa questão do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta o que é a lei de Deus? E os Espíritos respondem assim: a lei de Deus é a própria lei natural. Olha, dizendo isso, os Espíritos romperam com teologias que estavam ali muito firmes no cristianismo. A filosofia de Santo Agostinho, que entendia que existia uma lei eterna, uma lei humana, lex eterna, lex humana, e outra, uma lex naturalis, mas que, acima de tudo isso, estava a lei de Deus, porque Deus é que, interpretado pela igreja, Deus interpretado pela igreja, é que sabia das nossas necessidades, né? Então, a lex eterna devia se sobrepor a tudo, mesmo a lei natural. E os espíritos, respondendo a essa questão, eles dão como sinônimos lei eterna, lei divina e lei natural. A lei divina, dizem eles, é a mesma lei natural, é aquela que nos indica o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E o homem, o ser humano, o espírito, só é infeliz quando dela se afasta. Quer dizer, é a nossa ignorância lá, nós simples e ignorantes que estamos avançando, são as nossas ignorâncias a respeito das leis da vida que causam o sofrimento. E na medida em que nós vamos administrando a nossa existência a partir dos ditames da lei natural que está contida, que reside na nossa consciência, porque essa é uma outra questão que Kardec traz aos espíritos. Onde está contida a lei natural? E os espíritos respondem: na consciência. Quer dizer, isso, de uma certa forma, elimina qualquer necessidade de revelações extra-humanas, de revelações
sobrenaturais, porque nós temos a lei dentro de nós. É preciso saber escutá-la para vivenciarmos a lei natural que reside dentro de nós e, a partir daí, irmos fazendo as nossas escolhas. Ora, isso é autonomia moral. E isso, de uma certa forma, nos apresenta um Deus diferente, né? Um Deus que não é humanizado. Kardec trata dessas questões, mas é evidente que, naquele momento, ele trata com muito cuidado disso, né? As questões seguintes do Livro dos Espíritos, quando, por exemplo, Kardec pergunta aos espíritos: temos condições de entender a natureza de Deus? Os espíritos respondem: não, porque para isso lhes falta um sentido. Lhes falta um sentido. Quer dizer, nós temos os nossos sentidos materiais, a audição, a visão, etc., etc., né? Mas nos falta um sentido espiritual, de grandeza universal, para entendermos Deus. Mas, diz assim, na medida em que vós crescerdes em conhecimento, tereis, como disse como diria depois o Leon Denis, né? Tereis mais condições de avaliar esse Deus, né? E aí entra, inclusive, nos atributos de Deus. Kardec pergunta, lá pela questão, depois da questão 10, acho que lá pela questão 12, mas seria possível atribuirmos a Deus determinadas perfeições? Aí ele traz o eterno, perfeito, imutável, etc. São qualidades humanas que Kardec busca para que os espíritos dizem: bom, eles respondem: bom, da vossa maneira de pensar, sim, podeis usar esses atributos, mas Deus está acima de tudo, porque essas são qualidades humanas, né? E então nos traz um caminho novo para refletirmos sobre Deus. Mas eu gostaria muito de lembrar e de recomendar até a leitura de um belíssimo artigo de Allan Kardec que está na Revista Espírita deixa-me ver aqui, Revista Espírita de maio de 1866. Avançando bastante nessa questão do conceito de Deus. Vejam, 1866, já alguns anos, 9 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, né? Então, nesse artigo da Revista Espírita de 1866, Kardec começa assim: como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e pensamentos de cada indivíduo? O artigo se chama Deus está em toda parte. Aí ele traz, num longo texto, uma ideia muito interessante. Ele trabalha com o que ele chama de fluido divino, né? Fluido, vamos falar um pouquinho sobre esse termo que no século XIX se usava muito. Fluido é o que mais ou menos corresponde hoje ao que chamamos de energia, porque fluido para nós hoje tem outro significado. Fluido é aquilo que flui, é a água, são os gases, né? Em química é isso. Mas no século XIX, fluido tinha o sentido que damos hoje à energia. Então, Kardec diz mais ou menos assim, diz assim: em seu estado atual de inferioridade, só dificilmente os homens podem compreender Deus infinito, porque eles próprios são circunscritos, limitados, e por isso o configuram circunscrito e limitado
como eles mesmos. Representam-o como um ser circunscrito, dele fazem uma imagem, a sua imagem. Nossos quadros que o pintam com traços humanos muito contribuem para alimentar esse erro no espírito das massas, que nele mais adoram a forma do que o pensamento. É para o maior número um soberano poderoso sobre um trono inacessível, perdido na imensidade dos céus, e porque suas faculdades e suas percepções são restritas, não compreendem que Deus possa ou se digne intervir diretamente nas menores coisas. Mas como é que ele intervém, então? Aí Kardec usa essa ideia do fluido divino. Ele diz assim, suponhamos um fluido, uma energia que impregne todas as coisas, todo o universo, e que impregne molécula por molécula tudo que existe. Uma energia que está presente em tudo. Assim como ele diz ali, como o fluido elétrico, como o fluido do calor. Enfim, vamos supor essa energia, esse fluido, dizia ele naquela época, com a linguagem de então, esse fluido que está em todo o universo e impregna tudo. Quer dizer, ele vem ao encontro daquilo que Jesus até referiu, assim, ouviste o que foi dito pelos antigos, vós sois deuses. Então, nós somos deuses, nós todos estamos contidos nesse fluido divino. E aí nós podemos compreender Deus em nós, Deus imanente, muito mais do que transcendente, muito mais do que aquele velhinho de barbas compridas, lá no trono, no céu. Nós vamos compreender como uma grande energia, mas, diz Kardec, é um fluido inteligente, porque esses fluidos aos quais ele se refere, fluido elétrico, fluido caloroso, sei lá que fluidos, o fluido luminoso, eles são fluidos não inteligentes, né? Eles são impulsionados por alguma coisa, mas esse fluido ao qual eu estou me referindo, dizia Kardec, esse fluido que impregna molécula por molécula tudo que existe no universo, esse fluido é inteligente. Quer dizer, ele vai ao encontro daquela ideia generosa da inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Aí, então, a gente já vai deslocando aquele Deus voluntarioso, a quem a gente pede graças e faz promessas e não sei o quê, e faz sacrifícios para obter graças, não como aquele ser, né, das religiões tradicionais, mas como uma energia que está dentro de nós, uma energia inteligente, né, que, de uma certa forma, nos comanda, sim. Deus está no comando, mas graças à inteligência da qual nós participamos também. Nós somos, como seres inteligentes, partícipes desse mundo inteligente. E na medida em que vamos crescendo em inteligência, nós vamos cada vez mais nos assenhoreando do nosso destino. Tá? Então, já temos aí um Deus bem mais fácil de compreender à luz do deísmo. Eu estava falando lá, até acho que não completei a ideia. Então, os filósofos, eles fazem essa distinção. O teísmo, então, é aquele Deus voluntarioso e tal. E o deísmo é uma outra concepção de Deus. É a posição filosófica que admite uma inteligência superior, que está... que se manifesta na razão. Eu gosto de dizer, a maior prova da presença de Deus em nós é a nossa racionalidade.
Deus é amor? Claro que Deus é amor. Mas Deus é razão. Na razão está contido o amor. Na grande razão universal, está contido o amor universal. O amor que se submete a regras de comportamento, claro, que se submete a regras éticas de amor ao próximo, de vida útil, né? De sentido da vida. Então, Deus é razão. No deísmo, Deus é acima de tudo razão, onde está contido o amor. E isso provoca o livre pensamento, a liberdade de pensamento, que nas religiões era vedado. Você não podia pensar livremente. Existem encíclicas papais do século XIX, eu refiro uma que se chamou Mirare Vos, do Papa Gregório XVI, que condena veementemente o livre pensamento. Condena, chama isso de uma peste. Em pleno século XIX, depois da Revolução Francesa, depois do Iluminismo, né? Quando o ser humano desperta para a razão e, com isso, enfrenta as ideias dogmáticas da religião, o Papa vem com essa encíclica chamando isso de uma ideia pestilenta, o livre pensamento. Então, no deísmo, se admite o livre pensamento humano. Então, eu costumo dizer que, apesar de figurações, de formas de interpretar com as nossas palavras, e principalmente com as palavras do século XIX, com as ideias religiosas do século XIX, apesar de o Livro dos Espíritos, a obra espírita toda, em determinados momentos, se utilizar de ideias teístas, a filosofia espírita por si, como progressista, como cultivadora do livre pensamento, ela é eminentemente deísta, né? Ela é filosófica. A ideia de Deus não é aquele panteísmo atribuído a Spinoza, por exemplo, que dizia que tudo é Deus, né? Spinoza era panteísta e dizia que tudo é Deus, né? Não é exatamente isso. Deus é transcendente também, mas ele é eminentemente imanente. Ele está em nós, assim como ele está em todas, como esse fluido divino que impregna todo o universo, né? E que nos impulsiona a vida no sentido do crescimento, no sentido do progresso, no sentido da evolução ad infinitum, até chegar à perfeição, que a gente não sabe exatamente o que é, né? Então, a filosofia espírita, apesar de se utilizar como recurso de linguagem, como recurso didático, como faziam as nossas mães quando éramos pequenos, apesar de se utilizar de algumas figuras do teísmo, do Deus voluntarioso, do Deus que nos cuida, do Deus que nos fiscaliza, do Deus que nos julga, ela é eminentemente deísta. Ela, na sua essência, a filosofia espírita é deísta, porque ela nos outorga a liberdade de pensamento, a responsabilidade pelo nosso crescimento. Eminentemente é uma doutrina, pois, deísta, dentro dessa dualidade de visões acerca de Deus. O teísmo, aquele Deus pessoal, cultivado principalmente pelas religiões monoteístas, e o deísmo, essa visão filosófica de Deus, e que Kardec, ao meu sentir, nesse artigo que eu referi, né, da Revista Espírita, ele desenvolve, ele nos dá um suporte para avançarmos nessa ideia do Deus
inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e não aquele ente fiscalizador, castigador, etc. Meus amigos, eram essas as reflexões que eu queria lançar. Conforme o combinado, teríamos esse espaço de aproximadamente meia hora para o lançamento dessas ideias gerais do tema, e eu fico à disposição de vocês, do Gerry, da Marielle, e, enfim, das pessoas que estão nos acompanhando, para continuarmos no debate desse tema, que é riquíssimo, que é infindável, como Deus é infindo, e que ainda, repetindo aquilo que eu costumo dizer, é um fator ainda não desvendado, ainda não resolvido pelo Espiritismo, mas o Espiritismo nos dá, digamos assim, um suporte para avançarmos nesse pensamento. Isso aí, amigos. Muito bem. Bom, eu gostaria, então, Milton, da gente, nessa segunda parte, eu gostaria de começar trazendo aqui algumas reflexões, algumas questões aí que, para ti poder trazer alguma questão, né? Que é o seguinte, se nós olharmos, por exemplo, a ideia de que Deus é a inteligência suprema, causa primária, né, de todas as coisas, como tu mencionaste, isso nos dá a ideia de que Deus, dentro do nosso universo limitado de pensamento, Deus criou, por ser essa inteligência suprema, ele criou a própria criação é algo perfeito. Né? Por ser natural, também é perfeito, porque tem as suas origens dentro dessa coisa que nós não sabemos o que é. Se a criação é perfeita, Deus não precisaria intervir dentro das crenças comuns. Né? Deus não precisaria intervir, por quê? Porque por que ele vai intervir em algo que já é perfeito? Se Deus fosse intervir na criação para fazer ajustes nessa criação, seria um sinal de que ele não criou essa obra perfeita. Tá? Se uma inteligência suprema que cria algo imperfeito, que inteligência suprema é essa? Tá? Bom, uma outra hipótese é o seguinte, Deus criou perfeito, né? A obra é perfeita e tal, mas ele interfere nessa obra para mostrar para o ser humano que ele existe. Mas por que Deus, sendo a inteligência suprema, vai se preocupar em dar provas de que ele existe para nós? Que sentido teria isso? E essas duas questões eu coloco para fechar com um exemplo que me chamou muita atenção na época, quando eu assisti, e aqui eu estou usando meramente, eu vou usar o exemplo aqui do Papa, meramente como um exemplo, com todo o respeito que nós espíritas temos, né? As demais religiões, enfim, mas aqui é um exemplo que poderia ser com qualquer outra pessoa, né? Quando ele foi visitar, quando o João Paulo II foi visitar Auschwitz, que foi o campo mais terrível de extermínio na Polônia, né, no período da Segunda Guerra Mundial, ele foi visitar isso lá nos anos 80 e tal, né? E aí ele ficou um tempo lá, era um ambiente assim meio sombrio, né? Aquela imagem sombria e tal. E ele entrou com aquela roupa branca lá para dentro, os repórteres todos ali, né? E ele ficou um tempo lá dentro sozinho, fazendo as suas reflexões. E quando ele voltou, sozinho também, os repórteres rapidamente indagaram ele. E ele deu uma frase, assim, deixou passar uma frase, né, mostrando a sua humanidade, claro, né? Ele disse assim, isso me chamou muito a atenção na época. Onde é que estava Deus que não viu tudo isso acontecer? Quer dizer,
Essa concepção é a concepção de que Deus intervém. Mas se Deus intervém, por que ele não interveio? Por que ele não atuou ali? Né? Quer dizer, então aquela história da pessoa dizer assim, olha, aconteceu um acidente, graças a Deus que não aconteceu nada contigo, mas o outro morreu. Então, por que Deus gosta mais de mim do que do outro? Quer dizer, então, não te parece que nós precisamos cada vez mais abandonar um território, né, cada vez mais, né, da crença, para começarmos a exercitar esse tipo de reflexão mais no campo da racionalidade? Sem dúvida, já, sem dúvida. Acompanho inteiramente esse teu posicionamento. Eu até separei aqui uma referência que Kardec faz, também na Revista Espírita, de maio de 1866. Ele transcreve uma mensagem de um espírito que se comunicou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O nome da mensagem é Aqui a Ciência, a Prece. E simplesmente o espírito se identifica como um espírito protetor. Ele diz assim: há uma verdade incontestável, é que Deus não altera para ninguém o curso das leis que regem o universo. Sem isso, a ordem da natureza seria incessantemente perturbada pelo capricho do primeiro que chegasse. Tal seria, por exemplo, diz ele, a prece que tivesse por objeto a volta à vida de um homem realmente morto, ou o restabelecimento da saúde, se a desordem do organismo for irremediável. Quer dizer, existem leis. Deus, você diz, criou uma obra perfeita, eu diria perfectível, né? Perfeita no sentido, naquele sentido teleológico, que é aquele que nós, na filosofia espírita, adotamos. Quer dizer, a vida tem um sentido que ruma para a perfeição. Mas nós somos, como diz uma questão do Livro dos Espíritos, se não me engano, a 129, 139, quando fala qual é o objetivo da encarnação. Para uns é expiação, para outros é missão, enfim, tem um caráter expiatório, tem um caráter missionário para uns ou para outros, ou um pouco de cada um, mas o que importa nessa questão é o que vem depois, dizem os espíritos assim, mas é a oportunidade de cada um de nós fazer a sua parte na obra da criação. Quer dizer, nós somos co-criadores. E existe uma lei natural à qual nós devemos nos adaptar, e na medida em que nós nos vamos adaptando a essa lei natural, nós co-criamos o mundo, nós co-criamos tudo o que está em nossa volta. Né? E assim podemos melhor entender Deus, que ele não intervém dessa forma para dar saúde para um, para o outro, não, aquele voluntarismo, diz assim, olha, esse rezou, então esse merece, aquele não rezou, ou aquele não crê em mim. Ora, isso é de um absurdo total. Quer dizer, condenar aquele que não, pela sua racionalidade, ele não admite o Deus que as religiões criaram. Então, aquele que não acredita naquele Deus que as religiões criaram, ele será castigado eternamente por isso. Mas vem cá, mas que Deus é esse? Aí não estamos diante de uma inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, para estarmos diante de um feitor, né, que está ali fiscalizando. Então, realmente nós somos co-criadores, nós somos feitores da nossa vida, nós somos responsáveis pela nossa existência, e existem leis, e existem as nossas necessidades, muitas das quais nós desconhecemos. Nós desconhecemos quando encarnamos
quais são realmente todas as nossas necessidades no processo evolutivo. Como seres que estamos nessa caminhada do livre-arbítrio, nós podemos até ter planejado, contribuído com o planejamento da nossa existência, da nossa encarnação, e termos admitido determinadas dificuldades nesse processo. E nós, no momento em que estamos aqui encarnados, nós não temos essa consciência total. Então, aquilo que nos parece uma injustiça absoluta e incompatível com a bondade de Deus, e bondade é um atributo que nós atribuímos a ele, mas é um atributo humano, porque ele é a justiça suprema, ele é a causa primária de todas as coisas, né? Mas nós fazemos dele alguém que ministra graças para outros não. Nós recorremos a outras entidades que podem ter melhor ascendência sobre Deus, que são melhor ouvidas por Deus, né? E esquecemos que nós somos seres livres e que estamos co-construindo a nossa vida e a vida do nosso entorno, né? Porque somos co-criadores. Então, é isso, Jerry. Não sei se eu respondi exatamente as questões que você propõe, mas essa visão deísta, né? Essa visão daquela energia inteligente que toma conta de tudo, que impregna todo o universo, né? Ela parece que responde essas aparentes contradições, porque para o crente são contradições inexplicáveis, né? Então, ele se atira na fé. Diz assim, bom, Deus quis assim e pronto, né? Mas não é Deus quis assim e pronto. Nós somos senhores da nossa vida. É verdade que podemos passar por algumas atribulações que nós sequer podemos compreender agora, mas que farão sentido quando pudermos ver a coisa mais de cima. E por que passamos, no aprendizado, passamos por determinadas dificuldades, né? Então, essa visão deísta e não teísta, ela contribui muito para entendermos melhor os próprios obstáculos da vida, os momentos difíceis que passamos como pessoas ou como humanidade, como estamos passando agora com essa terrível pandemia, depois da qual, quem sabe, nós teremos condições melhor de examinar o quanto avançamos na ciência, o quanto avançamos em conhecimento, o quanto avançamos em solidariedade, né? Depois disso, talvez nós possamos compreender. Hoje, para o ateu, é o acaso que nos trouxe isso, não há inteligência nenhuma legislando ou determinando sobre essas coisas. Para o religioso, é simplesmente a vontade de Deus, que é inquestionável e que faz parte dos mistérios da fé, cujo conhecimento nós não temos o direito, né? Então, essa visão que nos coloca como partícipes do nosso processo de existência, tanto individual como da humanidade, da coletividade como um todo, parece que nos encaminha para entendimentos mais racionais a respeito, inclusive, desses próprios fenômenos trágicos e momentos difíceis, como esse que nós estamos atravessando agora. Bom, vou repassar para ti, Milton, uma pergunta e depois uma afirmação, né, de um internauta, que é a sequência. Ele coloca uma pergunta, depois faz uma afirmação para que tu possa comentar conosco. Deus, como inteligência suprema, não pode ser entendido... Ai, desculpa, eu estou lendo errado.
Esse aqui foi outro comentário. A pergunta correta é essa. Não seria possível entender que Deus comanda através de suas leis naturais? Entendo que a afirmação Deus está no comando é entendida de forma teísta. Mas se entendermos que o comando é através das leis naturais, a afirmação não seria falsa. Tá bem, é uma boa interpretação. Quer dizer, se nós entendermos Deus como a lei, Einstein dizia isso, né? Deus é a lei e o legislador, né? Se nós entendermos Deus como expresso, como interpretado pelas leis naturais que estão gravadas na nossa consciência, nós podemos, sim, utilizar essa expressão que, naturalmente, pelos religiosos, pelos crentes, é sempre dita como algo que não está dentro de nós, mas que vem de fora para dentro. Nós, numa visão deísta, podemos, sim, perfeitamente, dar essa interpretação. Concordo integralmente com o nosso ouvinte, o nosso participante. Temos uma outra colocação também que diz assim: como o senhor vê, a ênfase que se dá no espiritismo de ser uma revelação e que diminui o trabalho do ser humano na evolução do espiritismo, diminuindo o próprio trabalho pessoal de Kardec? Pois é. É que revelação... Kardec explica lá na Gênesis o que é... Em que sentido ele utilizou essa palavra revelação. Ele diz que com o conhecimento a respeito da comunicabilidade dos espíritos, do mundo dos espíritos, né, com essa possibilidade do diálogo entre a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada, se retirou o véu disso que antes era um mistério, que pelas religiões era tido como um mistério, a comunicação dos mortos era algo misterioso e até proibido. Quer dizer, nesse sentido, a revelação, revelar e tirar, e ele até vai para a etimologia latina da palavra, retirar o véu, velum, né? Retirar o véu. Foi retirado esse véu. Mas é apenas nesse sentido que o Espiritismo é uma revelação. É apenas nesse sentido. Ele retirou o véu do mistério, disso que é a base factual do Espiritismo, a comunicação entre a humanidade encarnada e desencarnada. Mas não é absolutamente uma revelação religiosa. Nós temos, claro que os espíritos, como nossos amigos, como integrantes da humanidade, em uma outra dimensão, eles podem nos ajudar, eles podem nos intuir, eles podem nos dar conselhos pela intuição, mas isso nós fazemos, encarnado com encarnado também. Nós ajudamos uns aos outros, nós ajudamos aqueles a quem amamos, nós procuramos lhes dar conselhos também. Quer dizer, isso não é revelação religiosa, quando você vai a um filho e diz, olha, meu filho, procura agir isso aí. Quer dizer, agora, se é um desencarnado, isso passa a ser uma revelação religiosa? Absolutamente. Nós estamos trabalhando no campo meramente humano. Eu não sei se alguém consegue comunicações com entidades que não sejam humanas. Eu, apesar de existirem pessoas que dizem que falam com entidades de outras dimensões, de outros planetas interplanetários, na verdade, o Espiritismo é uma filosofia humanista e que trata simplesmente disso, da comunicação entre a humanidade encarnada e desencarnada. A desencarnada, com a sua nova realidade, fora da matéria, talvez tenha percepções que nós não alcancemos. E quando nos diz isso, ela não está fazendo uma revelação religiosa, ela está dialogando conosco, mostrando outros dinamismos da vida, outras frequências da vida, né? E eu não consideraria, desculpem aqueles que
entende o Espiritismo como uma terceira revelação divina, eu acho que isso foi uma figura de linguagem utilizada muito especificamente para situar o Espiritismo culturalmente, onde ele surgiu, no mundo cristão, né? No mundo que teve uma cultura anterior mosaica, depois de uma cultura cristã, e a qual se somou, e dentro desse contexto se somou. Apenas nisso podemos entender essa expressão. As revelações estão acontecendo a todo momento, né? A todo instante, no intercâmbio entre a humanidade encarnada, a humanidade desencarnada, por via da intuição. Quando um médico receita um determinado medicamento, muitas vezes eu faço por intuição, e tem tantos médicos que têm essa intuição e admitem que a têm, né? Quando alguém, num laboratório, descobre uma vacina contra uma virose, ele pode estar sendo assistido, intuído por entidades humanas desencarnadas. Isso, de uma certa forma, é uma revelação, mas não tem o mesmo sentido da revelação religiosa, que é aquela que nos traz a verdade pronta e acabada e que independe da nossa reflexão e independe, inclusive, da existência dessa consciência que está no espírito imortal. Eu gostaria de colocar uma pergunta. Enquanto eu te ouvi, eu fui anotando várias coisas, mas acredito que seja mais ou menos a mesma pergunta de um outro internauta, então eu vou começar com a primeira parte, a minha anotação, depois eu concluo com a pergunta do nosso participante, para que o senhor possa, então, fazer uma ideia deste assunto. A própria oração do Pai Nosso nos traz a frase de seja feita a vossa vontade, né? Como se houvesse escolhas. O Jerry mencionou num acidente, por exemplo, dando este exemplo, que quando a pessoa se salva, temos o hábito, de forma automática, de dizer graças a Deus. Bem como quando alguém não se salva, também se usa a expressão que Deus quis alguém do lado dele, que Deus quis levar para lá. Como outras expressões maternas e fraternas que as mães usam, como vai com Deus, fica com Deus. Quando nós nos assustamos, ai meu Deus, ou numa situação difícil, meu Deus, me ajuda, né? Trazendo este ser para o lado do humano. Ouvimos muitas vezes na casa espírita, e eu vou dizer que, inclusive, eu já mencionei essas expressões prontas que nós acabamos trazendo, de que Deus, além de ser onipotente e onipresente, é infinitamente justo e bom, adjetivando, né, com o nosso precário vocabulário, e assim, mais uma vez, levando a ideia de ser alguém. Quando o senhor falou em problematizar, que eu acredito que é exatamente o que nós estamos fazendo nestas temporadas, primeira e segunda das lives, nós falamos em evolução, em raciocínio, em reflexão, e a partir daí autonomia, conhecimento, sabedoria, aquele caminho que o senhor mencionou. Então, junto a estes comentários, né, que eu coloquei, eu concluo este momento com a pergunta do internauta que diz: como o senhor vê no movimento espírita esta visão teísta de Deus ainda tão arraigada? Bom, Marielle, eu tenho uma concepção que pode, talvez, ser contrariada por muitos dos nossos internautas, mas eu defendo, e defendi isso num simpósio brasileiro do pensamento espírita, que se realizava em Santos, ao tempo em que o pensador espírita Jaci Regis estava encarnado. Eu defendi, uma ocasião, que o Deus espírita, ele não é exatamente o Deus cristão. Os judeus, os hebreus, tiveram uma concepção de Deus, que era um Deus
cruel, vingativo, Deus dos exércitos, Deus daquele povo que mandava matar quem não cresce nele, que cresce em outros deuses, que testava o Abrão, no sentido de que matasse o seu próprio filho numa fogueira e que depois de convencido de que ele faria aquilo mesmo para provar a sua fé, diz, não, não precisa, eu já entendi. Bom, esse é o Deus hebraico. É uma primeira concepção de Deus, um Deus tribal. O Deus cristão, quem é o Deus cristão para mim? O Deus cristão é um espírito superior, talvez até humana, muito superior, muito elevado, de uma elevação muito grande, e que, em determinado momento, ele resolve, como dizem os evangelhos, mandar o seu próprio filho, né? Um outro espírito, a fim daquela comunidade elevada, elevadíssima, né? Para a Terra, para dar uma mãozinha para nós. Né? Então, é o Deus Pai. É uma bela figura, um Deus Pai, que corresponde, no meu sentido, corresponde realmente a uma entidade espiritual elevada. Né? Jesus, em tantos momentos do Evangelho, ele diz, Pai, por que estás fazendo isso comigo? Na cruz, ele diz, ele se queixa, Pai, eu não me abandona. Né? Então, esse é o Deus cristão. É um Deus Pai. Mas é uma entidade que ainda não corresponde à questão número 1 do Livro dos Espíritos, à qual nós nos referimos tanto nessas reflexões. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso está mais acima. Né? Então, o Pai Nosso que estás no céu, que está lá naquela colônia espiritual, de onde veio Jesus, esse grande espírito, esse espírito evoluidíssimo, né? Dessa mesma falange, digamos assim, daquele Deus Pai, é uma outra concepção de Deus que ainda não corresponde ao deísmo. É ainda teísta. Então, o Deus cristão é teísta. E o Deus cristão é pessoal, é pessoa, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. A proposta que o Espiritismo tem de Deus é mais avançada. É a proposta genuinamente deísta da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu não sei se eu respondi esse questionamento, mas é uma reflexão que eu tenho feito há muito tempo, né? Dentro desse convite que o Espiritismo nos faz para avançarmos nessa ideia de Deus, e que corresponde àquela frase do Leon Denis, à qual eu me referi no início. A ciência, à proporção que se adianta no conhecimento da natureza, tem conseguido fazer recuar a ideia de Deus. Eu estou recuando, fazendo recuar a ideia de Deus. Ele não é nem o Deus hebraico e tampouco é o Deus cristão. Né? Mas esta ideia, ela se engrandece recuando. Acho que a minha concepção de Deus não é uma ideia pronta e acabada, porque como eu sustento, o fator Deus no Espiritismo é um fator em aberto. O Espiritismo, a questão de Deus é uma questão consequencial. Ela não é uma questão essencial. A questão essencial do Espiritismo, como muito bem diz Kardec lá no Livro dos Médiuns, nem são os espíritos. É a alma humana. É a alma. Né? A questão essencial do Espiritismo
é alma humana, é o estudo da alma humana. Aí entra a comunicação com os espíritos, aí nos abre caminho para uma concepção elevada de espírito, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou espírito, princípio inteligente do universo, como diz a questão número 23. Então, nós estamos procurando avançar nesse caminho, né? Eu não vou condenar quem na casa espírita reza Pai Nosso, mas é uma concepção teísta. Pai Nosso está contido nessa concepção teísta de Deus, essa concepção cristã de Deus, que é uma concepção elevada, que é a concepção do Pai amoroso, mas que não é a inteligência suprema, que não é a causa primária de todas as coisas, que não é o princípio inteligente do universo. Como eu já mencionei, fui fazendo algumas anotações, e suas colocações hoje, determinadas palavras, clarearam muito o meu entendimento e futuras explicações. Eu digo explicações porque os meus filhos me questionam em casa quem é Deus, me questionam, tá, mas se Deus é o primeiro, quem criou Deus? Essas colocações que nem a gente sabe responder, né? Não temos ainda todas as respostas, como os espíritos mesmos nos disseram. Mas então, como a gente não pode controlar o vocabulário de outras pessoas que creem nesse tipo de colocação, né? A gente tem que fazer por nós, cada um com a sua própria evolução. Como o senhor disse mesmo, inclusive dentro do meio espírita, não tem como julgar alguém, né, que cita a prece do Pai Nosso, por exemplo. Mas quando eu ouvir particularmente essas expressões que eu citei do ai meu Deus me ajuda, por exemplo, ou quando meus filhos me perguntarem o que é Deus ou quem é Deus, eu consegui trazer para mim, pelas suas palavras, eu gostaria que o senhor me retificasse ou ratificasse, que eu coloquei o seguinte, que quando eu digo ai meu Deus, por exemplo, me ajuda, eu estou solicitando a ajuda de uma energia inteligente que nos cerca, que nos envolve e que está impregnada em tudo o que há no universo, que é uma força que nos impulsiona, nos dá coragem. Esta seria uma boa explicação, digamos assim, para quem nos pergunta, sendo espírita ou não, para os nossos diálogos fraternos nos nossos lares. Seria mais ou menos isso aqui que eu anotei, a ideia que o senhor trouxe? Perfeitamente, perfeitamente. Isso é uma bela síntese dessa ideia que eu procurei explanar aqui. Que Kardec utilizou essa expressão aí do fluido divino, né, que impregna tudo, molécula por molécula, um fluido inteligente. Mas eu gostaria de acrescentar também mais uma coisa. Eu tenho dificuldade, eu pessoalmente, tenho dificuldade de pedir a Deus determinados favores, determinadas... Então, o que eu faço? Eu procuro me dirigir àqueles meus companheiros desencarnados que estão mais ou menos encarregados aí de me cuidar, que têm algum compromisso comigo e que são mais experientes do que eu. Dizer assim, olha, meus amigos espirituais, me deem uma ajudinha aqui, né? E com isso, de uma certa forma, eu estou pedindo a essa inteligência suprema, né, a essa energia inteligente, como disse Kardec, que impregna todos os seres e que impregna aquele meu irmãozinho mais instruído e mais experiente do que eu, né, e que naquele momento pode me ajudar, né? Eu tenho algum constrangimento, confesso, em dirigir esse pedido a Deus. Porque se eu vou pedir a Deus, eu vou antropomorfizá-lo, eu vou fazer dele, eu vou criar aquela ideia, eu vou voltar àquela ideia de que aquele ser que tudo pode, que pode até afastar determinadas situações que são inafastáveis, como uma doença que chega no momento certo de me conduzir para uma outra dimensão espiritual, né? E que ele não tem nada que fazer isso, porque isso está contido na lei,
né, nas leis naturais da nossa mortalidade, da nossa finitude, né? Então, pessoalmente, uma experiência minha, né, eu tenho algum constrangimento em me dirigir a Deus, porque eu não sei exatamente o que é Deus, tenho essa ideia dessa energia inteligente que impregna tudo que existe, mas não é alguém a quem eu possa pedir ajuda. Eu não peço ajuda para a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Eu peço ajuda para alguém mais próximo de mim e que está impregnado, por sua vez, e talvez mais impregnado do que eu, dessa energia imensa, dessa energia generosa, né, que Kardec chamou de fluido divino. Como o senhor já mencionou, né, temos assunto para muito tempo, né? Esse assunto é muito interessante, poderíamos continuar. Já nos aproximando do encerramento, eu gostaria de colocar mais uma pergunta, né, do participante que diz: o espiritismo como revelação divina não é uma ideia de Rustang? Sim, é uma ideia. Kardec utilizou também, vamos admitir. Ele usou essa expressão terceira revelação, mas Rustang é fundamentalmente um intérprete através do seu livro, Os Quatro Evangelhos, de uma revelação que ele chamou a revelação da revelação, que estaria acima de qualquer revelação, né, e que teria sido feita pelos apóstolos, pessoalmente, a médium que ele elegeu para isso, né? Sim. Kardec, muito mais do que Kardec, essa ideia de revelação divina está presente na obra de Rustang. E isso impregnou. Hoje a gente tem mais elementos fáticos, principalmente num livro recentemente lançado pelo nosso amigo Wilson Garcia, Ponto Final, o reencontro do Espiritismo com Allan Kardec, né? Ele é um livro de profundo conteúdo histórico, de pesquisa, e que mostra o quanto Rustang terminou contribuindo para essa feição que o Espiritismo assumiu, principalmente no Brasil, principalmente diante da Federação Espírita Brasileira, que é uma entidade claramente rustanguista, né? Impregnou o Espiritismo dessa ideia de revelação divina, né? Que não é exatamente a ideia central de Kardec. Kardec oferece uma filosofia racional. Diz que a lei natural está contida na consciência. E é ali que deve se desenvolver. Já as religiões, as doutrinas heterônomas, né, elas dizem, não, vem tudo de Deus. Tudo é revelação. E nós devemos acatá-la. Né? O Espiritismo foge o Espiritismo kardecista, ele foge desse esquema para deslocar a questão do conhecimento, a questão da evolução, para a lei natural gravada na consciência do espírito imortal. Isso nos outorga um caminho de liberdade, de livre pensamento, de autonomia, que é uma ideia recente na história da humanidade, na história da filosofia. A autonomia só surgiu na humanidade com o iluminismo do século XVII, né? Que o sujeito se tornou autônomo, que o homem passou a romper com a fé cega, com os dogmas religiosos, né? Para dar mais valor à razão. O Espiritismo é herdeiro disso, é legatário dessa filosofia, né? Mantendo o seu caráter espiritualista, mantendo o seu caráter deísta, mantendo sua visão de progresso, né, do espírito, teleológica, vendo toda a realidade universal dentro de uma teleologia, se é alguma coisa que tem
finalidade, né? Tem uma finalidade, tem um sentido, dá sentido à vida. É isso aí. Da minha parte, Milton, te agradeço por estas belas colocações que nos impulsionam a refletir sobre o que somos nós também, né? Qual o nosso papel neste contexto, nessa engrenagem? Eu vejo o universo e a vida como uma perfeita engrenagem, né? Qual o nosso papel, a nossa responsabilidade, a nossa utilidade dentro deste mundo que nós estamos inseridos? Gostaria de agradecer a participação de todos, frisar, pedir para que continuemos nos cuidando, né, neste momento que está tão difícil, tão delicado para a saúde de todos nós, que também nos oportunizou estarmos assim, né, conversando virtualmente, mas seguindo, trocando ideias de uma maneira segura. Antes de eu passar a palavra para o Milton, para que ele possa se despedir, e depois para o Gerry, para fazer o encerramento e o convite da próxima live, eu gostaria, Milton, de pedir uma sugestão dentro dessas tuas pesquisas, teus estudos, tuas colocações. Assim, como falar de fé de maneira mais abrangente, fora de um grupo de estudos, por exemplo, numa exposição doutrinária, né, numa palestra, num atendimento fraterno, com pessoas que têm esta visão teísta, mas que nos procuram, pessoas amigas que nos procuram, né? Porque muitos associam, aliás, falando melhor, muitos sustentam a sua fé na figura de um pai criador que nunca nos abandona. Então, como falar de forma racional, dentro daquilo que nós entendemos, dentro daquilo que nós buscamos maior conhecimento, mas também de forma fraterna, com pessoas que passam por momentos difíceis, né? Ainda mais nessa pandemia, muitos estão sofrendo muito. Como falar de fé sem tirar esta, né, de forma fraterna, num atendimento na casa espírita ou numa conversa com amigos. Então, eu gostaria, essa é a minha última colocação, e mais uma vez te agradeço pela troca e pela companhia nesta noite. Fiquem bem, se cuidem, um grande abraço fraterno. Bom, Maria, isso é um processo, né? Isso é um processo. A filosofia espírita, ela está submetida a um processo que, como dizia Herculano Pires dizia assim, o espiritismo é um arquétipo carregado de futuro. Allan Kardec teve de se valer do paradigma religioso, às vezes até de conceitos teístas, das religiões, até porque os seus entrevistados espirituais, muitos deles, tinham uma experiência religiosa intensa, tinham vivido a sua vida dentro da igreja. Ele nos abriu caminhos novos. Isso é que nós devemos fazer na casa espírita, ir devagarinho. Sim, e o próprio Kardec disse, olha, se você tem a sua religião, tem a sua crença, e ela lhe faz melhor, tudo bem, continue com a sua religião, não há problema nenhum. Porque isso é um processo. Nós vamos, a nossa fé, para se tornar uma fé raciocinada, como propôs o Espiritismo, ela depende do desenvolvimento do nosso livre pensamento, de nos desapegarmos dos dogmas, das tradições religiosas, né, das práticas religiosas. Nós vamos pouco a pouco nos desapegando. Quer dizer, a casa espírita também tem essa função, que às vezes não obtém diante de uma pessoa de fé arraigada, né, em 2 ou 3 entrevistas, mas vai lançando sementes. Até porque a semente pode germinar numa outra encarnação. Nós temos toda a eternidade pela frente para irmos nos modificando na medida em que nós pudermos.
ir plantando sementes de livre pensamento, de liberdade, de autonomia no ser humano, nós estamos contribuindo. Se precisarmos ainda nos utilizarmos de figuras metafóricas, que estão dominando aquele pensamento, que estão dominando aquela consciência, vamos partir dali, como Kardec partiu. Ele partiu de um paradigma que estava sendo superado para abrir um novo paradigma. Mas esse é um caminho sem fim, é um caminho que avança ad eternum. Temos que ter paciência. E, acima de tudo, fraternidade, amor, para conversarmos com o nosso entrevistado com empatia, nos colocando dentro dos conceitos dele e procurando, dentro daqueles conceitos, criando condições para que ele avance, para que ele possa ir descortinando panoramas novos na sua existência, na sua concepção de Deus, de espiritualidade. É um caminho difícil, é um caminho árduo, é um caminho que exige tempo e que nós estamos trilhando, né? E temos que ter a devida paciência, a devida capacidade de saber esperar, né? Para que avancemos em busca dos verdadeiros ideais que estão lá nos princípios espíritas e chegarmos, enfim, a conceitos mais racionais, menos dogmáticos, menos fundados em mitos e mais fundados na razão, no livre pensamento. Bom, eu agradeço imensamente essa oportunidade de conversar com vocês. Repito aquilo que disse no início, vi com muita simpatia a forma como foi feito o chamamento para essa live, dizendo que era uma live para problematizar, né? Um diálogo problematizador. E nós temos esses desafios pela frente, o Espiritismo tem esses desafios pela frente, né? Então, eu espero ter contribuído minimamente, modestamente, com esse processo e com esse objetivo que foi o da realização dessa live. Muito obrigado. Muito obrigado, Milton. É sempre uma satisfação te ouvir, é sempre uma alegria, né? A gente sempre sai com muitas ideias, muitas reflexões, ouvindo as tuas colocações, os teus argumentos, né? Que se fundam exatamente nisso, nessa perspectiva do livre pensamento, da racionalidade, da filosofia espírita, e que isso, de fato, contribui para o nosso, para que nós possamos oxigenar as nossas ideias, né? Na busca de conhecimentos, de problematizações, de aperfeiçoar mesmo a nossa visão a respeito do espiritismo. Então, sempre uma alegria muito grande, sempre muito rico, né? E eu devo dizer aqui, para fazer essa provocação final, né? As tuas reflexões, esse ano tu completaste 80 anos, né? 80 anos. E me vacinei hoje contra o coronavírus. Olha só, que maravilha, hein? 80 anos com uma lucidez absurda, assim, quisera eu chegar aos 60 com uma lucidez dessa, né? Então, uma lucidez, assim, incrível, né? Para nessa idade realmente plena, né? Plena de jovialidade, de reflexão, de crescimento, né? É algo maravilhoso, assim, tá? Nos enriquece bastante a tua convivência e o teu exemplo, já que de muitos anos, né? A gente tinha podido aí compartilhar e absorver um pouco também dos teus conhecimentos. Então, fica o nosso agradecimento muito grande aí, né? Na tua participação aqui conosco. Bom, nós agradecemos aos internautas que participaram conosco e gostaríamos aqui de divulgar a palestra não, né? Mas a nossa live da semana que vem, que o tema será saúde mental, aspectos emocionais na vivência humana.
E a nossa convidada da semana que vem é a Denise Amaral Prates, que é psicóloga clínica. Ela tem afinidade assim, com a filosofia espírita, não é uma palestra espírita, devemos deixar isso bem claro. As nossas provocações dos mediadores que farão na semana que vem é que poderão partir de algumas conclusões, enfim, agregando informações do Espiritismo. Mas a abordagem dela será uma abordagem na área da psicologia. E um tema fundamental, né? Nesses momentos que nós estamos vivendo, a Denise é uma pessoa sempre excelente também da gente ouvir, né? Inclusive tem um programa, está participando na Rádio Osório também, né, Marielle? Qual é o dia mesmo? Às quartas-feiras, às 16 horas. Toda quarta-feira, às 16 horas, o programa Abertamente trata temas pela visão da psicologia. Ótimo. Inclusive, eu ouvi a semana passada, né? E a Denise tem colaborado conosco, inclusive na sociedade, né? Fazendo palestras também na sociedade. Então, sempre uma pessoa que também traz muitas reflexões importantes aí para nós, né? Para agregar nesse diálogo do espiritismo com a ciência, que para nós é sempre fundamental, certo? Então, fica aqui o convite para a semana que vem. Agradecemos a presença de todos, se cuidem, um grande abraço.